João, capítulo 16. João 16. Versos 8 em diante. Versículo 8 em diante. Amém? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém? Pode se assentar. Em nome de Jesus. Estava orando nessa semana e algo que Deus falou comigo foi que porque nós necessitamos de sermos convencidos. A palavra de Deus fala que Jesus ele está dizendo aqui para os discípulos, quando ele vier, ele está falando do Espírito Santo. Ele está falando, quando o Espírito Santo vier, é necessário que eu saia para que o Espírito Santo venha. E quando o Espírito Santo vier, ele convencerá vocês. E isso ficou no meu coração. E eu fiquei pensando, por que nós necessitamos de sermos convencidos? Que obra é essa que o Espírito Santo necessita fazer na nossa vida? Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem lá no Éden, Ele plantou o homem ali, e Deus falou exatamente aquilo que o homem precisava fazer. Ele falou que o homem podia comer livremente dos frutos das árvores que estavam ali. E Deus falou para ele, somente daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, nela você não deve comer, não deve tocar nela. O interessante é que Deus ele não precisou persuadir o homem. A palavra convencer tem o mesmo significado da palavra persuasão. Quantos aqui já foram em algumas ocasiões, você já se sentiu constrangido porque alguém estava tentando te persuadir? Levante sua mão. Deus não precisou persuadir o homem. Deus não precisou convencer o homem de que se ele desobedecesse, ele iria morrer. Deus não precisou convencer o homem de que se ele comesse daquele fruto, ele iria morrer. Deus não precisou de persuadir o homem para que ele não comesse daquele fruto. Deus simplesmente relacionava com o homem e explicou para ele. Mas nós podemos ver quando foi que a persuasão, quando foi que o convencimento entrou no mundo. Nós vemos aqui em Gênesis capítulo 3. Diz assim: a serpente era mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito. E ela disse à mulher: é assim que Deus te disse?
não comereis de toda a árvore do jardim? Nós já vemos aqui, através dessa fala, um discurso de persuasão, um discurso de convencimento. A serpente, ela vira para a mulher e fala: foi isso mesmo que Deus te disse? Quando alguém, geralmente, ela quer te convencer de uma coisa, ela quer... Você já percebeu que a pessoa ela quer falar com você, não trazendo resposta, mas ela quer trazer perguntas? Quem já viu? Você conversa com a pessoa, ela conversa com você fazendo perguntas. Você pergunta algo para ela esperando uma resposta, ela te responde com uma pergunta. Quem já fez isso? Isso é uma arma, uma arte de convencimento. Por que a pessoa te responde com uma pergunta? Porque ela quer que você pense exatamente como ela pensa. Ela quer conduzir você a uma resposta. Então a serpente está falando aqui: foi isso mesmo que Deus disse? Foi dessa forma que Ele falou? Não comam? Ela começou ali a criar um raciocínio lógico para levar o homem à queda. Eu repito, o homem, quando era livre no jardim, ele não estava abaixo de um convencimento ou de uma persuasão. Simplesmente Deus estabeleceu um relacionamento com ele e colocou regras. Deus estabeleceu alguns limites ali para o homem. E o homem obedecia. Quando eu estou falando homem aqui, eu estou falando homem e mulher, amém, irmãos? Estou falando do ser humano. Para não responsabilizar a mulher como errado, o homem como menos errado, os dois errados. E então ali a serpente está conversando, e ela fala, respondeu a mulher ali no versículo de número 2: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comeremos, nem tocaremos, para que não morremos. Então a serpente disse à mulher: é certo que morrereis, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável. Será que vocês conseguem? O tema dessa mensagem hoje é vivendo a vontade de Deus. Repita comigo: vivendo a vontade de Deus. Novamente. Amém. A Bíblia diz o quê? Que a vontade de Deus é o quê? Romanos 12. O que fala lá? Romanos capítulo 12. Versículo 2. Depois volta em Gênesis 3:6, tá? Não lê a parte de cima, não. Lê só a parte de baixo. A vontade de Deus é boa, agradável, ou boa, perfeita e agradável. Então, a vontade de Deus, se pudermos classificar a vontade de Deus, ela é o quê? Mais forte. Deixa guardado esse versículo, daqui a pouco eu vou usar. Volta em Gênesis 3:6. Deus falou para a mulher e para o homem o quê? Não comam daquele fruto. E por que a mulher começou a desobedecer a Deus? Porque ela foi o quê? Convencida, persuadida. Quantos conseguem enxergar isso aqui? Ela foi convencida, persuadida pela serpente. E quando ela começou ela olhava para a árvore, ela falava: não, essa árvore aí, o símbolo dela para mim é morte. Deus falou que se eu comer dela eu vou morrer. Mas agora a serpente começou a mostrar para a árvore para ela de uma outra forma. Ela começou a olhar com outros olhos. Repita comigo: outros olhos. Porque ela foi convencida a olhar daquela forma. Quem aqui já viu o truque de mágica?
Aquilo lá engana a tua mente. Você pensa que aquilo lá é uma magia, mas não é. Aquilo lá é uma o quê? O mágico, ele é um ilusionista. Ele está confundindo a sua mente. Existe até um documentário aí nesses canais que a gente geralmente vê, fechado em documentário, que é o que? Os truques da mente. Quem já viu isso? A nossa mente é levada a acreditar que aquilo é real. Nós temos a capacidade de sermos persuadidos e persuadir. Nós temos a capacidade de convencer e de ser convencido. Um grupo de pessoas pode olhar para uma mesma coisa e ver coisas diferentes. Por quê? Talvez entre pessoas daquele grupo, pessoas estão vendo aquilo que realmente é. Mas talvez outras pessoas daquele grupo estão vendo e estão olhando algo que aquilo não é. Por quê? Elas foram convencidas a ver daquela forma. Quantos estão entendendo? Amém? Vocês estão aqui? Estão me ouvindo? Eu já expliquei quinta-feira que quando não fala amém do pastor é porque a pessoa não está ouvindo. Amém? Glória a Deus. Então, veja só. Nós acabamos de ler em Romanos 12, 2 que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Agora a mulher foi convencida de que a árvore não é tão ruim assim mais, que não vai gerar talvez tanto dano a ela. Então agora ela olha novamente para a árvore. E quando a mulher viu a árvore pareceu o quê? Agradável, atraente, desejável. Na minha Bíblia diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, se tornou agradável aos olhos. A árvore era desejável e tomou-lhe o fruto e comeu. A vontade de Deus é o quê? A palavra perfeita ela pode ser substituída por desejável. Agora a mulher ela olha para a árvore, ela vê que a árvore é o quê? Agradável. Ela vê que a árvore é o quê? Desejável. E ela vê que a árvore é boa. As três coisas que simbolizam a vontade de Deus. Talvez você já leu esse texto várias vezes e não percebeu isso. Aqui na minha Bíblia fala: vendo a mulher que a árvore era boa. Ela era boa para comer, agradável aos olhos e desejável. Algo perfeito é algo desejável. Ninguém gosta de coisa ruim. Algo perfeito aos seus olhos é algo que você deseja. Aquilo que Deus falou exatamente para o homem: não faça. Isso não é a minha vontade. A minha vontade é que você se sirva de todas as árvores que estão aqui. Mas aquela árvore ali, ela não faz parte da minha vontade para você. Ela não faz parte da minha vontade para você. Ela vai gerar morte. Mas quando a mulher foi convencida pelo diabo, agora ela olha para a árvore e ela vê que aquilo que não é a vontade de Deus para ela é bom, é perfeito ou desejável e é agradável. Quantos estão compreendendo? O que isso significa? Isso significa que provavelmente eu e você podemos ser vítimas de uma estratégia do diabo, se nós não estivermos com a nossa vida na presença de Deus, se nós não estivermos guardando os mandamentos de Deus. Nós podemos olhar para algo que não é a vontade de Deus, e aos nossos olhos aquilo ser como se fosse a vontade de Deus para nós, como se fosse bom, perfeito e agradável. Talvez alguém está orando por você, talvez até mesmo o seu pastor, sua pastora está orientando você, e isso não é bom para você. Quantos aqui já ouviram uma orientação pastoral, uma orientação espiritual, e vocês não obedeceram aquela orientação e tudo se deu mal na sua vida? Levanta a sua mão, deixa eu ver. Todo mundo aqui já fez isso. Por quê? Porque você estava convencido de que aquela decisão, de
que aquela direção era o melhor para você. Sim ou não? Agora, nós estamos criando aqui uma linha de raciocínio para que você entenda. Como, então, eu vou saber se eu estou na direção certa? Você precisa conhecer a voz de Deus. Porque você precisa saber quem é que está convencendo você. A Bíblia nos diz, nós acabamos de ler no início aqui, João, que Jesus falou, virá o Espírito Santo e ele convencerá o homem do pecado. Antigamente, o homem não precisava ser convencido. Mas porque ele foi convencido pelo diabo, lá no Éden, porque ele foi persuadido, agora o homem foi convencido, há agora no homem a capacidade de ser convencido e de convencer as pessoas. Então agora o Espírito Santo precisa vir e ele precisa usar essa estratégia, essa ferramenta para nos trazer de volta para Deus. Então por isso que muitas vezes você está em crise, você está triste, porque você fala, eu tenho aquele sonho, eu tenho aquele objetivo, mas estou muito triste. Por quê? Porque talvez aquele sonho, aquele objetivo que você tem, não é o sonho que Deus tem para você. Não é a vontade de Deus para você. Então o Espírito Santo está gerando tristeza no seu coração. Porque Ele não está aprovando aquele desejo que você tem. Quantos estão entendendo? Ou também o contrário. Talvez você está desejando algo que era a presença de Deus. Aí que está o grande dilema. Você está desejando viver a vontade de Deus. Porém, a sua carne, o teu algoz, o teu inimigo, que é a tua carne, ela não aprova você viver para a vontade de Deus. Então ela vai tentar convencer você de que aquela decisão não é a melhor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A Bíblia nos relata, nós vamos ler aqui agora, esse texto, que diz que a carne, ela limita contra o Espírito. Quantos estão acompanhando a linha de raciocínio? Gálatas capítulo 5. Eu estou falando assim de uma forma bem calma, para que você entenda essa mensagem hoje. Gálatas 5, eu acho que é verso 17. Diz assim: a carne deseja o que é o contrário do Espírito, e o Espírito o que é contrário a... Eles estão em conflito. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, você está em crise? Não precisa responder, só olha para ele e pergunta: você está em crise? Vira para ele e fala assim: eu vou ser profeta agora. Fala para ele: esta semana você passou por uma crise. Fala para ele: esta semana algo dentro de você assim. Olha para ele assim e fala: não, você não estava muito bem. Fala assim: esta semana você ficou triste, teve um conflito dentro de você. Agora, se a pessoa que profetizou, ela acertou, fala para ela: é isso mesmo. Fala: você acertou, fala para ela. Como é que eu sei disso, irmãos? Porque a Bíblia fala, se você tem o Espírito Santo, você tem um problema na sua vida. O que é isso, pastor? Você tem um problema. Porque a partir do momento que o Espírito Santo entrou em você, a partir daquele momento até a volta de Jesus, dentro de você haverá um conflito. Você pensa que eu não tenho esse conflito? Por que muitas pessoas, talvez, eu não estou julgando, porque talvez muitas pessoas não estão aqui nessa manhã, nesse culto. Talvez tiveram seus motivos, outros talvez aproveitaram mais um feriado. É o demônio do feriado esse ano, eu vou falar para você.
O povo não está reclamando da crise do dinheiro, que sei o quê, mas está tudo viajando. Não vem para a igreja. Aí ainda vem o Natal, aí arrebenta com a gente. Mas depois do carnaval o povo tem IPVA, essas coisas, pagar, eles voltam para a igreja, eles voltam a buscar Deus. Deus me ajuda, eu preciso do Senhor. Chegou final de ano, irmãos, pastor sofre. Porque pastor, ele não tira férias de Deus, mas o povo tira. Mas vamos voltar aqui na palavra. Vou abrir meu coração, não. Por que muitos talvez não estão aqui nessa manhã? Eu não posso dizer 100% de certeza, mas 90% por conta dos seus conflitos. Olha que interessante, uma pessoa ela deixa de trabalhar quando ela está em conflito? Ela deixa de comer? Ela deixa de tomar banho? Ela deixa de ter relação sexual? Ela deixa de pagar as contas? Mas ela deixa de ir na igreja. Quantos aqui, eu quero que você seja sincero agora, principalmente os homens, eu quero que você seja macho agora, homem. Quantos aqui, não estou muito bem hoje, eu não vou no culto? Levanta a mão, quem já deixou de vir no culto aqui por causa disso? É verdade ou não é? Quando você está em conflito, você não vem para a igreja. Mas você não deixa de fazer as coisas que você precisa fazer. Eu vi uma frase essa semana, né? Que o pastor Hernandes Dias Lopes fala assim: não é que você não tenha tempo, mas é que você prioriza aquilo que você julga que é mais importante. Porque aquilo que você julga que é importante, você acha tempo. Quem acha tempo aqui para comer? Quem aqui acha tempo para dormir? Então, e como que você fala que você não tem tempo para orar, para ler Bíblia, para ir na igreja? Na verdade, os que não levantaram nessa manhã para vir no culto é porque eles priorizaram o sono, a cama. Eles não priorizaram estar aqui. Porque eu estou cansado. Fui, celebrei um casamento, voltei, as pessoas querendo atenção, conversando, tal, e estou aqui. Estou cansado, mas estou aqui. Porque eu priorizei estar aqui. Então, veja só, o papel do pastor não é convencer as pessoas. Às vezes tem pessoas que falam: pastor, o senhor tem que ir lá em casa, porque o senhor tem que fazer alguma coisa, o senhor tem que falar com meu filho, o senhor tem que falar com meu marido, o senhor tem que falar com a minha esposa. Pastor, se o senhor não for lá hoje, eu não sei o que vai acontecer. Veja só, o meu papel não é convencer a sua esposa, não é convencer o seu marido, não é convencer seu filho. Esse é um papel do Espírito Santo. Se você ler o texto que nós lemos, deixa isso aí, mas se você ler o texto que nós lemos, o primeiro texto aqui nessa manhã, fala o quê? O que Jesus está falando? Eu preciso ir para que porque Ele convencerá. Se Jesus, que é Jesus, falou: não sou eu que vou convencer, eu tenho que ir embora, porque o que vai convencer vai chegar, é o Espírito Santo. Eu vim para ensinar para vocês. Jesus, ele veio fazer o quê? Trazer o reino de Deus. Ele veio implantar o reino de Deus. Aí ele veio falar: o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é assim: você tem um inimigo, então vai lá dar para ele de comer. Você tem um inimigo, então ora por ele. Quantas vezes você tem que perdoar ele? 70 vezes 7, mas perde as contas. Esse é o reino. Jesus vem e lança um fundamento. Ele lança um ensinamento. Aí ele sai. E quando ele sai, as pessoas começam a ter um conflito. Na hora que Jesus estava lá: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Que coisa linda. Eles acham que Jesus é um hippie. Está lá, dançando, deixou a barba crescer, está fumando maconha e falando: a vida é paz e amor. Jesus vem e implanta o fundamento. Por isso que a Bíblia fala que ele é a rocha. Ele é a base. Ele é o fundamento. E agora que ele lançou um fundamento e ele vai para o Pai, as pessoas começam a pensar: mas será que esse Jesus é o Filho de Deus mesmo? Você vê na Bíblia as pessoas com dúvida. O apóstolo Pedro, vários deles: será que esse cara vai voltar mesmo? Começa a existir um conflito. Por quê? Porque agora o Espírito Santo habita nessas pessoas.
E o Espírito Santo quer Deus, mas a carne não quer o que é de Deus. Sabe por que direto você está em crise? Direto você tem conflito? Isso de uma forma não é ruim, não é bom, porque isso prova primeiro, que no mínimo, você tem o Espírito Santo de Deus em você. Amém? E o Espírito Santo de Deus está falando para você, esse é o caminho. E a sua carne está falando, não, o caminho é aquele lá. Aí você escuta, não, o caminho é esse. Não, o caminho é aquele lá. Alguém que já dirigiu com a mulher na sua cabeça? É ruim ou não é? É a mesma coisa. O Espírito Santo está falando que é ali. O capeta e a carne está falando que é lá. Chega uma hora que gera em você um conflito. Você fica desgastado. Aí que é a hora de você ir para onde? Para a igreja. Porque você vai precisar de fé, de força, para tomar a decisão certa, para desagradar a tua carne e para agradar a Deus. E para isso você precisa de fé. E para ter fé você precisa ouvir a palavra de Deus. Nos dias que você está em conflito, é os dias que você deve escolher melhor quem você deve ouvir. Porque nos dias que você está em conflito, você está frágil. Você está aberto. Aí o diabo faz o quê? Ele tira você de dentro da igreja para você ouvir qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa, menos a palavra de Deus que está sendo pregada na igreja. Todo mundo está certo, menos o que está sendo falado na igreja. E aí há uma chance muito grande de você fazer a vontade da carne. Quantos estão entendendo o que eu estou ensinando? Aí você fala, não pastor, mas aquela pessoa lá não está vindo na igreja porque ela ficou desanimada com isso, com aquilo. O senhor tem que ir lá, pastor. Pastor, o senhor tem que falar com aquela pessoa. O senhor tem que falar com a minha mulher, com o meu marido, com o meu filho. Se Jesus, que é Jesus, falou assim, eu estou indo embora, ó, pernas para quem te quer, estou indo para o Pai, já fiz minha parte, já lancei o fundamento, agora vocês estão em crise, o negócio não é comigo não, agora é o Espírito Santo que vai resolver esse negócio aí. É Ele que vai convencer. Se Jesus, que é Jesus, na hora do conflito, Ele saiu porque aquela função era do Espírito Santo, que dirá eu de convencer você? Que dirá eu de convencer a tua esposa, convencer teu marido, convencer teu filho, convencer sua mãe, convencer seu sobrinho? Existe em mim, talvez em formas e níveis diferentes, mas o mesmo conflito que existe em você. Então, como que nós podemos buscar que essa pessoa que está abatida, aflita, volte para os caminhos do Senhor, ou volte a viver uma vida de santidade? Primeira coisa, oração. Porque quem convencerá o homem é o Espírito Santo. E a única forma de nos comunicarmos com o Espírito Santo é através da oração. Então, você pode chegar no pastor, em quem quer que seja, e falar, pastor, não jogar essa responsabilidade, esse peso, esse fardo em cima de uma pessoa, que não pode fazer isso. Você precisa primeiro falar, pastor, nós precisamos orar, porque tal pessoa está muito abatida, está desanimada, está meio com as ideias erradas. E nós vamos começar o quê? Orar. Porque antes de eu chegar lá, Deus tem que chegar primeiro. Porque é o Espírito Santo que convence. Depois que nós orarmos, aí sim, aí eu vou. E aí quando eu for, eu vou levar não as minhas ideias, não as minhas palavras, mas as palavras de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia nos fala aqui que a carne deseja o que é contrário do Espírito, e o Espírito o que é contrário da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quantos estão entendendo? Esse conflito que existe dentro de você é por causa disso. O Espírito Santo quer convencer você, mas a sua carne também quer convencer você. Se você entender isso que eu estou explicando, irmãos, mais da metade dos seus problemas você vai conseguir resolver. Porque se uma pessoa tem dor de cabeça, não adianta ficar dando para ela um remédio para tirar a dor. Tem que descobrir aonde está a dor e tirar o mal pela raiz. Igreja não é lugar de receitar remédio. Igreja é lugar onde a palavra de Deus, ela expurga, ela arranca um mal pela raiz. A Bíblia fala, conhecereis e a verdade te libertará. Amém? Quantos estão entendendo?
Então, a primeira coisa que você tem que entender: conflitos são comuns. Conflitos você vai ter. Agora você precisa decidir quem é que vai vencer nesse conflito. Só você pode decidir se abrir para o Espírito Santo ou não. Por isso, essa responsabilidade não cabe ao homem. Você já viu casais que tinham tudo para ser felizes, mas se separaram? Às vezes o marido fez de tudo para segurar a esposa em casa, a esposa foi embora. Quem já viu? Porque o ser humano não tem capacidade de completamente convencer o outro. Já viu aquele ditado: quando um não quer, dois não briga? Mas a Bíblia fala que quem pode nos convencer é o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado. Ele nos convence do erro. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, sobre essa questão do olhar que eu falei, sobre a forma que nós olhamos uma circunstância. Mateus 6, 22 diz assim: os olhos são a candeia do corpo, são a lâmpada do corpo. A lâmpada é o que? É onde direciona o caminho. Você está num lugar escuro e você precisa sair daquele lugar. Para você sair, você precisa de uma luz. Para você, a luz, ela não é a direção, ela aponta a direção. Amém? Então ali fala: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Verso 23. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. 24 fala o quê? Não, tá bom. Para no 23. Veja só, o que está querendo dizer ali? Está falando da ótica que você decide ter em relação às coisas. Se você bater o olho numa pessoa que você não conhece e julgar: não, aquela pessoa é ruim, e eu ficar tentando te convencer: não, aquela pessoa é uma pessoa boa, não, para mim ela é ruim, não adianta, eu vou falar na sua cabeça, você não vai mudar, porque os seus olhos em relação àquela pessoa são maus. A lanterna está... Veja só o que eu falei: não é o que você está usando que é a direção. Eu tenho uma lanterna na mão e aqui está escuro, eu preciso encontrar uma saída. A lanterna que está na minha mão é a saída? Não, ela aponta para a saída. Agora, se na minha mão tiver uma lanterna e a lanterna, em vez de sair luz, sai escuridão, e eu apontar, eu vou encontrar a saída? E eu falar: não, é aqui que é a saída, e você com a lanterna: não, é por aqui, vem para cá. Não, eu não quero, eu quero essa lanterna aqui. Eu vou ficar tentando sair e não vou. Não, é só forçar, está trancada. Vamos supor que só para mim está escuro, para vocês tudo está claro. Vocês estão vendo que a porta lá está aqui, eu estou tentando sair. Por quê? Porque eu estou convencido de que aqui é a saída. O ser humano, meu irmão, quando ele empaca numa ideia, para tirar da cabeça dele é difícil. Por isso é difícil lidar com o ser humano. Por quê? Muitas vezes os olhos daquele ser humano é mal. Então, se os teus olhos em relação a alguma coisa for mal, todo o seu corpo, toda a sua disposição, tudo que você faz será mal. Um mal entendido, uma má compreensão em relação a algo, uma má interpretação em relação a algo que alguém disse. Daí surgem todas as contendas, surgem as fofocas. Porque a pessoa fala uma coisa, você olha com os olhos maus. Aí você fala: você viu o que ela falou? Você percebeu agora que ela falou? Agora você vai ter que dar razão para mim. Quem já viu isso? Porque você está o quê? Com birra daquela pessoa. Os seus olhos em relação àquela... Obrigado. Em relação àquela pessoa foram maus. O seu olhar foi um olhar mau. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa é má, só porque o teu olhar sobre ela foi mau. Quantos estão entendendo? Por que muitos olham para a palavra de Deus e não aceitam? Porque tem uma perspectiva má em relação à palavra. Porque quando você convida alguém para ir na igreja e fala: eu vou na igreja, o pastor ficar falando as coisas, lavagem cerebral na minha cabeça, eu vou dar meu dinheiro para o pastor. Por quê?
A visão que ela tem, a perspectiva que ela tem é uma perspectiva má. Aí você vai ficar tentando convencer, não, mas na nossa igreja é diferente. Lá o pastor não fica pedindo. Não, você não vai conseguir. O que você tem que fazer? Orar. Porque quem convence é o Espírito Santo. Quem entendeu? Por isso que a salvação é individual. Você não pode salvar sua esposa, ou seu esposo, ou seus filhos. Mas você pode ter um comportamento, um testemunho que influencia na decisão dele de ser salvo. Quantos entenderam? Então, a Bíblia está falando aqui que a forma como nós olhamos é a forma como nós seremos. Eu posso aqui ficar anos aqui pregando a palavra de Deus, orando, tentando convencer você que eu sou um homem de Deus, que eu sou uma pessoa boa. Se você não estiver disposto a olhar com esses olhos para mim, ninguém vai falar sempre, ah lá, tá vendo ele? Ah lá, ele está fazendo aquilo, ele está deixando. Vão questionar sempre o que eu faço. Mas o problema não está em quem eu sou, mas a forma que você decidiu olhar para mim. O problema muitas vezes não está em quem as pessoas são, ou o que elas fazem, mas a forma que você decidiu olhar para elas. A forma com que você decidiu dar uma chance para elas ou não. Você pega os homens da Bíblia que foram os piores homens na vida comum deles, eles se tornaram os maiores homens nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não vê o homem como eu e você vemos. Você olha a aparência, você julga a aparência, mas Deus olha a intenção do seu coração. E se tiver uma única intenção boa no seu coração de arrependimento, há esperança para você. A Bíblia fala que procurando Deus um lugar de arrependimento no coração de Esaú, não encontrou. Quer dizer, Deus ele procurou, ele tentou encontrar no coração de Esaú, irmão de Jacó, um lugar de arrependimento, mas não encontrou. Se tiver, querido, uma única intenção no meu coração, no seu coração, de nos arrependermos, Deus nos dará uma oportunidade de uma nova vida. Aprende de uma vez por todas que você não vai mudar a cabeça do seu marido, nem da sua esposa, nem dos seus filhos. É o Espírito Santo que vai convencer. Então você para de ter uma luta aqui, ó, nesse nível, para ter uma luta aqui nesse nível. Então você para de ter uma luta aqui nesse nível, para você ter uma luta aqui nesse nível. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas só contra os principados, as potestades. As pessoas estão todos os dias reclamando do governo, inclusive as cristãs. Agora eu pergunto, quanto tempo essas pessoas que estão gastando tempo no Facebook para discutir de governo, de política, estão gastando para orar? Porque o que vai determinar o governo não vai ser a gente sair para a rua. Já foi a época de tentar a mídia convencer a gente de que quem tirou o Collor foi os caras pintadas. Se quem tirou o Collor foi os caras pintados, por que teve tantas paralisações no país e ninguém consegue tirar, presidente? A gente tem que ser inteligente, parar de ser manobra, massa de manobra das pessoas. As pessoas não têm capacidade de tirar ninguém assim não, querido. Se não tiver alguém lá em cima que tem interesse de colocar ou tirar. Ah, e os caras pintadas. Já viram até reportagem? Globo Repórter entrevistando os jovens daquela época que mudaram a nação, como estão hoje, os caras pintados. Você acha que aquele povo tirou o Collor mesmo? Você acredita nessa historinha ainda? Tantas paralisações teve aqui no país, ninguém conseguiu tirar. Sabe por quê? A nossa luta não é assim, sair com faixa na mão. Fora, a nossa luta é aqui orando. Quantos estão entendendo? A igreja orar. Senhor, coloca a mão, traz o teu juízo sobre a nação, traz o teu juízo sobre esse governo. Você está vendo injustiça no lugar? Ore. Agora nós queremos lutar com nossas forças para convencer as pessoas. Pessoas assim são pessoas que não morreram para si mesmas. Às vezes eu vejo pessoas, só nas atitudes delas, eu vejo como elas estão vivas. Como elas estão vivas para elas, para as opiniões delas.
Às vezes tem pessoas que não conseguem sentar um minuto para ouvir uma pessoa. Por quê? Ela já está pensando o que ela vai poder falar para poder convencer a outra. Isso é espírito de manipulação. O diabo está usando você. O mesmo demônio que entrou no Éden e falou para a mulher: olha lá, como é que foi que Deus falou? Como é que é? Como é que deve ser? É que eu estou te falando, tome cuidado quando você conversa com pessoas e elas respondem com uma pergunta. Pode ser que a intenção dela não seja boa. Ela quer levar você a uma linha de pensamento, convencer você. Eu fiquei muitas vezes orando a Deus, falando: Deus, que interessante, às vezes a gente pega uma vida aqui, uma pessoa, a gente paga um preço, a gente ora, faz consagração, a gente visita, a gente pega na porta de casa, agenda dinheiro para pagar ônibus, a gente leva embora, a gente compra remédio, a gente faz isso, a gente atende o telefone todas as vezes que ligar, faz aquilo. Vem uma outra pessoa visitar a igreja, uma pessoa que não está nem com Deus, com 1 hora de conversa, tira a pessoa da presença de Deus. Convence. Por que será? Será que a palavra de Deus não tem poder? Mas na verdade não é a palavra. A verdade é que a pessoa estava ali. E ela estava tipo assim: vamos ver se você me convence. As pessoas muitas vezes elas colocam como se a igreja fosse um favor para a igreja, para o pastor elas estarem aqui. Então vamos ver se aquela igreja vai me convencer, ela vai me conquistar. Vamos ver se o pastor me liga, se ele lembra do meu aniversário, se ele vai me visitar todas as vezes que eu quiser, se ele vai me servir, se ele vai fazer do jeito que eu quero. Inclusive a igreja paga ele, então a gente paga o salário dele, ele tem que fazer as coisas do jeito que a gente quer mesmo. E tal. Então, quando a sua relação com a igreja é uma relação de ser convencido por alguém, e vem o outro, e a minha intenção não é convencer você, eu estou aqui somente para servir, para fazer o que realmente Deus quer que eu faça, eu não estou fazendo nada para convencer você a ficar nessa igreja. Aí vem o outro com uma ideia furada, ele te leva, por quê? Porque a sua base era o quê? Quem te convencesse primeiro. Quando você está entendendo? Não é que a palavra não tem poder, é que você estava aberto para ser convencido, seja por aquele que fosse mais forte. Mas a Bíblia fala que Jesus, quando ele vem no nosso coração, ele faz o quê? Dá licença, posso entrar? Uma pessoa que pede licença para entrar, ela tem um perfil de uma pessoa que quer te persuadir? Sim ou não? Não. A forma como o Espírito Santo nos convence é diferente do homem. O homem ele vem com a persuasão. O Espírito Santo ele não precisa nos persuadir para nos convencer. Porque ele é a própria verdade. Ele não está apontando para você uma maneira de ver a verdade, ou uma opinião. Ele é a própria verdade. A Bíblia diz, quando ele vier, ele vai convencer o mundo. A Bíblia diz também, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber o Espírito da verdade? Porque o mundo já está no maligno. Veja só, se eu ou você estamos dentro da igreja, mas a nossa maneira de viver é mundana, nós estamos no maligno. Você não engana ninguém, não engana a mim, não engana a Deus, não engana o seu próximo. Se você está na igreja, mas a sua forma de viver é mundana, você já está no maligno. A Bíblia fala. Então, todos nós que um dia vivemos para nós mesmos e para o sistema mundano, estávamos no maligno. Mas quando o Senhor se manifesta, o Espírito da verdade, a função dele é abrir nossos olhos, colocar luz, para que então nós possamos olhar para a verdade que é Ele. Amém, queridos? Então a forma do Espírito Santo convencer é diferente. Porque qualquer homem que seja que queira convencer você de qualquer coisa, está convencendo você a opinião dele. Mas o Espírito Santo, quando te convence para a própria verdade, e única verdade que existe. A Bíblia fala, aquele que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quantos estão entendendo? Ele te transportou, ele te arrancou das trevas, das densas trevas. Olha para mim aqui, por favor. Das densas trevas, da mentira, da cegueira, para o reino de amor.
no reino do Filho de Deus. Por isso, quando o Espírito Santo vem para nos convencer, ele vem para nos convencer a fazer a vontade de Deus. Não era necessário antes o Espírito Santo convencer ninguém, porque antes só habitava a vontade de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, no versículo 10, na oração do Pai Nosso, Mateus 6:10, já estou encerrando. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Para que a terra seja transformada, sabe o que precisa? Que a vontade das pessoas seja a vontade de Deus na terra. No céu tem problema? No céu tem crise? Por quê? Porque no céu Deus não tem opositor. Lá só é feita a vontade dele. Imagina vocês que têm uma empresa própria, tivesse funcionários que falassem a mesma linguagem que vocês, fizessem exatamente aquilo que vocês pedem. Seria ruim, mais ou menos, ou maravilhoso? Imagina se na sua casa, os seus filhos, sua esposa, o marido, todos fossem unidos num só propósito, na mesma linguagem. Seria muito bom? Maravilhoso. Imagina uma igreja onde todo mundo rema para o mesmo lado, onde todos querem uma vida de santidade, onde todos querem buscar a Deus. Seria maravilhoso. Por que às vezes tem contendas na igreja? Porque alguns querem e outros não querem. Simplesmente por isso, porque há opiniões divergentes. Só que o que está sendo pregado na igreja não é a opinião do pastor, é a palavra de Deus. E se alguém se opõe a essa palavra, está se opondo à palavra não do homem, mas a de Deus. Se a Bíblia fala que é pecado matar, é pecado, acabou. Não, mas teve uma ocasião lá, fulano teve que matar, e aí? A Bíblia fala que é pecado. Se a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio, quem sou eu que vou falar então? Não, pode vir. Eu caso você 2, 3, 4, 5, quantas vezes você precisar. Porque Deus quer sua felicidade. Mas a Bíblia fala o quê? Que Deus odeia o divórcio. Se a Bíblia fala que temos que viver uma vida santa, que os solteiros devem procurar não casar, e se for para casar, é para casar para não viver abrasado. O que é viver abrasado? O que você entende disso? Então eu vou falar para os jovens que não, fica à vontade, dorme na casa da namorada, viaja junto, chega em casa 1h da manhã, fica ali. Deus quer a sua felicidade, o Senhor é contigo, por onde quer que você vá. Eu não posso falar isso, porque a palavra não é minha. Eu não posso falar aquilo que vai convencer você de que eu sou bom e de que essa igreja é boa. Porque se eu fizer isso, eu não vou pregar a palavra do Espírito Santo da verdade. E se eu não pregar a palavra do Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo não vai poder te convencer da verdade, para a verdade. Se eu deixar de ensinar aqui, meus irmãos, aqui a gente não fica pedindo dinheiro, mas na Bíblia está escrito que você tem que trazer a sua oferta, você tem que trazer o seu dízimo, de uma forma voluntária, sim, mas tem que trazer. Ah, só quando eu tiver vontade. Eu não estou com vontade. 12 meses do ano eu não estou com vontade nem um mês. Aí como é que vai fazer? Não, vamos fechar as portas da igreja então. Vamos reunir lá na praça. Eu vou arrumar um emprego. Quando alguém me ligar pedindo para fazer visita, eu falo, não posso te visitar hoje porque eu estou trabalhando. Não posso te atender no telefone porque eu estou trabalhando. Eu tenho que trabalhar para me sustentar. Quantos entenderam? Se eu tiver que arrumar um emprego hoje, eu não vou poder servir a igreja como eu sirvo. E a igreja não vai poder me cobrar. Então a Bíblia fala, trazei o dízimo à casa do tesouro, para que não falte mantimento. O que é isso? Não falte alimento na minha casa. Não falte as coisas básicas para aquele que vive da palavra e para a palavra. Não falte mantimento nas casas das pessoas que nós servimos, a qual nós abençoamos. Então, se é bíblico, eu não posso pregar algo diferente disso. Se é bíblico falar, filhos, vocês devem obedecer aos seus pais.
E aí eu vejo que os filhos fazem o que quer, e para não desagradar eu não vou falar nada. Se eu vejo que o marido não ama a esposa, eu vou ter que corrigir. A Bíblia fala que você tem que amar a sua esposa, respeitar, não trate a sua esposa dessa forma. Eu não vou vir mais nessa igreja, então não venha mais, porque nós não vamos aceitar que você trate a sua esposa desse jeito mais. Quantos entenderam? Nós queremos que alguém nos convença de que nós estamos certos, enquanto o Espírito Santo quer nos convencer de que nós estamos errados. Não venha para a igreja esperando que as pessoas sejam convencidas de que você ou eu ou outros estejam certos, porque todos nós estamos errados. O Espírito Santo vem para convencer: você está errado, você precisa de transformação, você precisa viver a vontade de Deus. Jesus, ele está falando aqui, quando vocês orar, vocês vão orar assim: seja feita a tua vontade, tanto, muito mais na terra como é. Para que a vontade de Deus seja feita tanto na terra quanto no céu, vai ser necessário que todos nós aqui, cada um de nós, venhamos abrir mão da nossa vontade, venhamos nos esvaziar, venhamos abrir mão daquilo que acreditamos ser o certo. Não, eu sou o dono da razão, eu sou certo, eu não como na casa de ninguém, não devo nada para ninguém, eu falo mesmo. Só um que é certo, só um que é verdadeiro, é o Espírito Santo. Essa obra é do Espírito Santo. Esta igreja é obra do Espírito Santo. A minha vida é obra do Espírito Santo. Eu ser um pastor é obra do Espírito Santo. O que prego é obra do Espírito Santo. Então Jesus falou: se vocês querem ter uma vida abençoada, vocês vão ter que orar assim, que a vontade de Deus seja estabelecida na vida de vocês, na casa de vocês, na igreja de vocês, no trabalho de vocês, na empresa de vocês, no casamento de vocês, tanto aí quanto no céu. Isso vai ser difícil, por quê? Para que a vontade de Deus seja estabelecida na sua vida, você vai ter que tirar a sua vontade, você vai ter que abrir mão de viver a sua vontade. Você vai ter que abrir mão da sua opinião, da sua razão, de estar certo. Você vai desagradar pessoas, você vai perder pessoas. Talvez pessoas da sua própria família não vão gostar da sua decisão de viver a vontade de Deus. Interessante que a gente trabalha com jovens. Eu vou falar para vocês, nesses mais de dezenas de anos que eu sou pastor, os filhos estão largados, os pais não cuidam, a gente vai lá, cuida. Isso acontece? Quem estraga os filhos? De volta? Os pais. Por isso que a Bíblia fala: converterá o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Porque se a gente trabalhar com os filhos de vocês, mas vocês não se posicionarem, vocês põem a perder tudo que a gente faz. Eu posso sentar aqui e contar dezenas de testemunhos para vocês. A gente vai lá, paga um preço, ora, visita. Não é só de hoje não, desde lá de trás. Cuida, orienta, ensina aquele jovem a ter limite, ensina a obedecer. Aí o pai e a mãe vai lá e estraga. Por quê? Ele tem que provar que quem manda ali é ele, e não o pastor, e não a palavra de Deus. Só que quando a pessoa faz isso, ela está se opondo não a mim, ela está se opondo a Deus. Porque eu estou ensinando a palavra de Deus, estou ensinando aquilo que os pais não ensinaram para os filhos, que é o quê? Submissão, limite, obediência. Teve um caso, vocês acreditem se vocês quiserem. Eu fui pastor em Pirapora, no norte de Minas. O nível de prostituição naquela região é muito grande. E tinha uma menina, ela era muito linda, linda, linda. Tinha 19, 20 anos. E era uma garota de programa de alto nível. Só saía com os caras que tinham dinheiro. Morena, dos olhos verdes, ela morava sozinha. E eu com a minha esposa pagamos o preço por aquela vida. Oramos, jejuamos, visitando, tal, ensinando a palavra. Ela foi mudando os costumes. No começo, ela ia para a igreja, terminava o culto, eu chorava, porque parava aqueles carrão na porta da igreja, os caras iam buscar na porta da igreja. Cada dia era um carro diferente. E eu sabia que ela estava indo para um programa. Mas porém ela estava ali na igreja ouvindo a palavra. Até que o Espírito Santo entrou no coração dela e transformou a vida dela. E ela falou: pastor, eu arrumei um emprego, parei com isso. Aí vai ver a história dela. Por que ela se tornou uma garota de programa? Porque a mãe arrumou um homem, largou ela largada na casa sozinha e foi embora.
Então ela teve que se prostituir para se manter, em troca de favores. E ali ela começou a ver uma vida fácil. E já estava há alguns anos nessa vida. Aí a mãe dela, quando descobriu que ela era evangélica, que ela estava indo numa igreja, falou: não aceito você ser evangélico. Não aceito, nós somos dessa religião, nós temos que ser dessa religião. E a mãe dela deixou o homem lá um tempo, voltou para casa, coisa que ela nunca fez, para cuidar da filha no tempo que a filha estava lá, sozinha, prostituindo. E ela ficou lá e falou: olha, eu prefiro que você volte a ser... Ela falou: mãe, mas eu era uma prostituta, então eu prefiro que você volte a prostituir do que ir nessa igreja. E ela ficou em cima da menina. Pois bem, ela conseguiu jogar a menina contra a gente. E a menina, até que eu sei, a última vez que eu vi, voltou à prostituição. E a mãe dela voltou para a vida dela lá com o homem. Isso é uma das histórias que eu tenho para te contar, entre tantas outras. Por isso que a Bíblia fala, irmãos, se alguém quer ser meu discípulo, vai ter que aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, mulher, filho, até você mesmo, a si próprio. Por quê? Para viver a vontade de Deus é difícil, não é fácil. É difícil. Parece que muitas vezes você está nadando contra a corrente, contra a correnteza. É uma renúncia. Mas a Bíblia está falando: você quer os benefícios do céu na terra? Então você precisa trazer a vontade de Deus para a sua vida, assim como é no céu. Quando Deus fala no céu: anjos, vão lá em tal lugar, guarda aquele servo meu. Os anjos falam: não, mas deixa eu dar uma ideia aqui. Talvez, será que nós podemos fazer dessa forma? Não. Eles fazem exatamente da maneira que Deus ordena. A Bíblia fala: Ele dará ordem aos seus anjos para que guardem e o livrem do mal. Ele dará, e aqueles anjos vão obedecer. Sabe por que o céu é um lugar perfeito? Porque é um lugar de obediência. Os anjos não questionam a vontade de Deus. Sabe por que a sua vida está como está? Porque você questiona os seus pais. Você questiona o que é pregado na igreja. Você questiona o que o pastor ensina. Você questiona a voz do Espírito Santo. Você questiona Deus. Você questiona a direção de Deus. Constantemente a gente lidar com pessoas que falam: eu estou em crise, é porque eu estou triste. Mas por quê? Porque Deus quer que eu faça isso, mas eu não quero, é difícil. O nosso conflito é porque nós não sabemos se queremos seguir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós prossigamos em conhecê-lo. Essa é a vontade de Deus. Pastor, mas qual é a vontade de Deus? O que Deus deseja para mim? Que eu seja um pastor, que eu seja isso, que eu faça aquilo? A vontade de Deus é simples: que você o conheça e caminhe a cada dia mais em direção dele para conhecê-lo. Porque quando você conhecê-lo, todas estas coisas a qual você está preocupado, Ele vai cuidar. Quando você conhecer o caráter de Deus. Por isso Jesus falou: contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. A maior prova de amor que existiu nessa terra, o maior sacrifício, a maior entrega, foi quando um homem disse: não seja feita a minha vontade. A morte foi vencida quando um homem disse: não seja feita a minha vontade. Um homem que morreu depois de 3 dias ressuscitou, porque esse homem disse: não seja feita a minha vontade. Muitos pecadores têm a oportunidade de serem salvos hoje, porque um homem disse: não seja feita a minha vontade. Aquele que estava ali no lado dele no madeiro, um ladrão, foi perdoado, porque um homem disse: não seja feita a minha vontade. Coisas grandiosas acontecerão quando você dizer: não seja feita a minha vontade. Coisas maravilhosas acontecerão na sua vida e ao redor de você quando você dizer: não seja feita a minha vontade, contudo, Senhor, faça em mim a tua vontade, conforme o teu querer. Você quer que um grande milagre aconteça na sua vida? Por favor, diga que sim. Então você vai dizer: não seja feita a minha vontade, mas seja feita conforme o teu querer.
Aleluia. Quantos podem entender isso nessa noite, nessa manhã? Oh, aleluia. Senhor, nós te louvamos. Grandes coisas acontecerão, Senhor, quando nós dizemos, ou tivermos coragem de dizer: não seja feita a nossa vontade. Lucas capítulo 22, verso 42 diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas a tua vontade. Me perguntaram o que é levar a minha cruz. Levar a minha cruz para mim é isso. É não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. Levar a minha cruz é isso. Sabe por que você vê tantos milagres acontecendo na nossa vida? Sabe por que você vê tantos milagres acontecendo na igreja? Sabe por que essa igreja ainda está aberta e tem pessoas aqui? Porque eu não faço nada da minha vontade. Eu não tenho estratégia humana. Eu não tenho nenhum pingo de ideia do que vai acontecer. Sabe por que grandes coisas têm acontecido ao nosso redor? Porque todo dia eu levanto e falo: Senhor, não faça a minha vontade, faça a tua. Irmãos, tem dias que eu levanto e eu não tenho vontade de vir para cá. Tem dias que eu não tenho vontade de estar aqui. Porque eu fico pensando: Deus, eu prego. E as pessoas não mudam. As pessoas parecem que não querem. A gente vai adorar, fecha os olhos, começa a cantar, e as pessoas ficam sentadas nos lugares dela. Você olha para trás. Eu tenho medo de olhar para trás, sabia? E as pessoas estão lá assim. Não tem vontade de orar. Não tem vontade de adorar. Eu não quero naquele lugar, Senhor. Porque aquele lugar não é igreja, a não ser que as pessoas que estejam ali estejam verdadeiramente ali para te adorar. E o Senhor fala para mim sempre aquela palavra: e o semeador saiu a semear. E Deus fala para mim: filho, a sua função não é convencê-los. Essa é a função do Espírito Santo. A sua função é lançar a semente. Lança a semente. Aonde cair e der fruto, vai ser uma maravilha. Mas o meu desejo do fundo do meu coração é que todos recebam a palavra de Deus e deem fruto. É por isso que às vezes eu sofro. Eu sofro pela falta do querer do outro, de não querer a Deus. Nesta manhã, ore ao Senhor agora. Peça a Ele que Ele convença o teu coração. Talvez você tenha vivido de uma forma, ou talvez você já tomou certas decisões que você vai ter que voltar atrás. Porque o Espírito Santo, Ele quer uma oportunidade de convencer você. E lembre dessa frase que Deus colocou no meu espírito aqui hoje: grandes coisas irão acontecer quando você dizer: não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Aleluia, Senhor. Me conheces, sabe tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo
Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços tu descansa. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Oh, eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Oh, Senhor Jesus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar diante de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Eu vivo só para ti. Eu quero estar na casa do Pai, declare. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Senhor, nós vivemos para ti. Queremos viver para fazer a tua vontade. Grandes coisas, Senhor, irão acontecer quando nós dissermos: abrimos mão da nossa vontade, contudo seja feito conforme a tua vontade. Quando isso foi dito pelo Senhor, túmulos se abriram, pecadores foram perdoados, a vida venceu a morte e nós recebemos um Salvador.
Ensina-nos a ser como Tu és, Senhor, tendo em nós o mesmo Espírito que houve no Senhor, esvaziando-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. Nós oramos em Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor, exalte a Ele.